Olá, irmãos, boa tarde, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Hoje eu vou falar um pouco do assunto do nosso vídeo. Irmãos, esse ensinamento está quente demais, não deixa de assistir até o fim. Vocês vão ficar maravilhados, amém? A sabedoria de Deus está escondida dentro da ciência de Deus. São mistérios que o Espírito revela aos que o buscam em coração sincero, irmãos. Nesse vídeo você vai descobrir o que estamos vivendo, como o livro do Apocalipse tem se cumprido em nossos dias. O juízo de Deus já começou na terra, irmãos. Que o Espírito Santo te conceda o discernimento para compreender os tempos em que vivemos. Que nada te afaste da verdade, que você permaneça firme, buscando o Senhor em espírito e em verdade. Lembre-se, irmão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe vocês e guarde vocês em nome de Jesus. Amém? Boa tarde, Hosana nas alturas. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam. Eu vim por uma revelação. Sabe o que significa vim por uma revelação? Paulo fala a sua ida, depois de 14 anos, em Jerusalém, por uma revelação. Amém? Por mim mesmo, não teria live hoje, mas fui orientado a vir fazer live. Fui instruído a fazer live hoje. Aliás, ontem já me fiz escapar que não teria live hoje. Vocês já deram conta, né? Quando não tem live, eu despeço e prometo o culto ou então a live seguinte. E eu falei ontem, nos encontramos amanhã à noite. Não falei da live do Facebook, mas falei do Zoom. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, e no deserto. Aleluia. Você mudou a minha história. É muito forte. Estou voltando à essência de adoração. E a essência és tu. A essência és tu. O panorama espiritual é o tema da minha mensagem. O que eu queria dizer com isso? Eu queria dizer a vocês que o mundo está a viver o Apocalipse. E quando eu falo do Apocalipse, aí o mundo só fala do Apocalipse no tocante às catástrofes. Mas o Apocalipse não se limita somente em catástrofes. Tem promessas, tem advertências, tem exortação, tem juízo também, sim. Deus mostra a sua ira lá, também mostra. Mas sabem, o Deus que criou os céus e a terra é um Deus que adverte antes de punir. Exorta, adverte, instrui, ensina antes de castigar. Porventura, não são assim os pais para com seus filhos? O pai primeiro instrui e depois é que vai cobrar a obediência, a submissão ao filho. Se você não ensinou, se você não advertiu, se você não instruiu, como você vai cobrar o que a pessoa não recebeu? Primeiro deu Deus talentos aos seus servos. Depois é que ele vai cobrar a responsabilidade. Se ele não tivesse dado nada, como ele viria cobrar nada? Não se pode cobrar nada do nada. Então, primeiro Deus, ele fala. E diz o profeta, Deus fala uma, duas
e mais vezes, 3 vezes e mais. Por que Deus continua a falar? Porque é um Deus de paciência. É um Deus que espera. É um Deus que suporta. É um Deus paciente, conhecendo a estrutura humana e as suas fraquezas, a carne e as suas fraquezas. Então, Deus, ele suporta, espera, mas não pensa que continuará a suportar os rebeldes. Não pensam que continuará a esperar nos humanos. Por isso é um tempo determinado. E no tempo determinado, Deus julga os homens. Depois de muita paciência. Apóstolo Paulo especifica isso quando ele questionou, disse, por que muitos, aqueles vasos da desonra, dizem por que ele está sempre a se queixar, por que ele está nos cobrar, por que não sei o quê. E Paulo disse, com muita paciência ele vos suportou, ó vasos da destruição. Ouviu? Com muita paciência Deus suporta até aqueles vasos que vão ser destruídos. Então esse é o Deus que vocês estão a lidar com ele. Que o culpado não tem por inocente, mas também ele suporta, espera para ver se os homens se convertam das suas formas malignas de viver, para ver se os homens se convertam a Cristo, a Jesus de Nazaré, a verdade, e sejam libertos por ela. Mas a paciência de Deus tem limite. E chega um momento que Deus não espera mais, ou não esperará. Aliás, é só ver, todos que partiram, Deus esperou e deixou de esperar, e foram tirados da terra, os rebeldes pecadores. Agora eu disse que eu vos trouxe o panorama espiritual do que vocês estão a viver hoje. Vocês vivem o cumprimento das palavras de Deus do livro do Apocalipse. Vai a um teólogo, a um estudioso da Bíblia, os estudiosos das testemunhas de Jeová, os estudiosos do Adventismo, os estudiosos do catolicismo, os estudiosos das evangélicas, as chamadas as filhas da mãe prostituta, da prostituta mãe. Ninguém vai entender o que está a se viver hoje, porquanto Deus escondeu a sua verdade, a sua sabedoria em mistérios. Existe a sabedoria de Deus e existe a ciência de Deus. A sabedoria está escondida dentro da ciência de Deus. E a ciência são os mistérios de Deus. E os mistérios precisam ser desvendados para que os humanos possam compreender seus enigmas. E por que Deus escondeu esta verdade em mistérios? Não, está escondida para os pecadores, mas não está escondida para os eleitos. Por isso, os humanos são chamados a receberem o Espírito Santo. E o mesmo Jesus deu as condições, estabeleceu as regras para receber o Espírito Santo. É preciso receber o Espírito de Deus para poder ter a mente de Cristo e conhecer a sabedoria de Deus e a sua ciência. Estão a entender? Com a mente da carne não será possível compreender os segredos de Deus. Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas, aos seus amigos, não aos alheios, não. E os alheios querem descobrir os segredos de Deus. Não é possível. Somente aqueles que têm a mente de Cristo poderão compreender os mistérios de Deus, os segredos de Deus, os enigmas de Deus. Porque o Espírito de Deus é o único que entra nas profundezas de Deus para explorar o coração de Deus, para conhecer as intenções, assim, no mais profundo, no âmago de Deus. Só o Espírito de Deus é que conhece as profundidades e profundezas de Deus.
hã? E então, por sua vez, o Espírito de Deus entra nos humanos através do sacrifício de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, porque os humanos contaminados não podem receber a presença de Deus, porque Deus é um Deus santo e o Espírito dele também é um Espírito santo. E o Espírito Santo não pode habitar em templos corruptos, corrompidos, poluídos, sim, imundos. Então, primeiro, é preciso que as pessoas se apresentem, aleluia, e confessem e se arrependam dos seus pecados para serem libertos dos pecados. Isto é, através da regeneração ou então da purificação dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Estão a entender? Pelo sangue as pessoas são purificadas. Pelo sangue as pessoas são limpas, são resgatadas, são libertas, são restauradas, oh, aleluia, são limpadas. Recebem a limpeza, a regeneração, a purificação pelo sangue, o sangue perfeito, o sangue de Jesus Cristo. E quando as pessoas já estão limpas pelo sangue, através do sangue, com o sangue, então o Espírito Santo entrará em esses templos que foram purificados. E assim, as pessoas que receberem o Espírito Santo se tornam santos ou santas. Santos e santas. Entenderam quem são os santos na terra? Não os santos que foram beatificados lá no quê? No Império Romano. Na Roma Antiga. Não. São os que foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo e prova de que receberam o Espírito Santo de Deus. Então se tornaram filhos de Deus. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus são os filhos de Deus. E os filhos de Deus são os santos, porque foram purificados, foram limpados, foram perdoados das suas culpas. Já não são mais pecadores, mas agora já são inocentes, porque foram perdoados, redimidos, comprados pelo sangue de Jesus. E agora, esses aqui estarão em condições de conhecerem a verdade. Aleluia! O Espírito de Deus vai lhes guiar em toda a verdade, vai lhes instruir, vai lhes ensinar, vai lhes desmistificar os mistérios, ou então vai lhes revelar os segredos de Deus. Ele vai falar a essas pessoas os segredos que ele ouviu no seio de Deus, dentro de Deus, no coração de Deus. E essas pessoas se tornam pessoas sábias, com inteligência espiritual, com entendimento espiritual. E também, aleluia, conhecerão a ciência de Deus, os segredos de Deus, os mistérios de Deus. E Jesus disse: a vós vos é revelado os mistérios do reino dos céus, mas a eles eu lhes falo em parábolas. Então o mundo religioso está a receber a palavra de Deus em parábolas. E as parábolas, quando não foram explicadas, não foram decifradas, não serão compreendidas. Somente aqueles que têm a mente de Cristo poderão compreender os mistérios do reino de Deus, porque o mesmo Espírito explica, aleluia, interpreta, aleluia, os mistérios, os enigmas de Deus, revela a palavra, revela Jesus a eles. Sabem, olha só para os milhões de cristãos no mundo, eles pensam que conhecem Jesus, eles pensam que conhecem a Jesus. Olha os pentecas, olha os católicos, olha os evangélicos tradicionais, moderados, sei lá, reformados e outros aí, os neopentecostais, pentecostais, os movimentos proféticos e não sei quem, e tantos outros movimentos de falsa santidade, de falsos santos, falso Espírito Santo, igreja não sei de quem, de Espírito. Esses aqui, eles pensam, por facto de invocar o nome de Jesus, já conhecem Jesus. Eles esqueceram que mesmo Jesus questionará e dizem assim: por que vocês, aleluia, me chamam,
Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando. Ok? E invocar o nome do Senhor Jesus não te dá o direito de você conhecer a Jesus. Ah, está escrito, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim, tem o invocar em verdade e tem o invocar em vão. Pois nos 10 mandamentos tem lá o mandamento que diz para não invocar o nome de Deus em vão. E muitos têm invocado o nome de Jesus em vão. A esse Jesus que eles não conhecem, mas eles invocam esse Jesus. E Jesus responde, por que tu me chamas se você não faz o que eu te mando? Então os que invocam a Jesus em vão são os rebeldes à palavra de Deus. São os que odeiam a Jesus. Chamam Jesus, mas não amam a Jesus. E quem não ama Jesus, odeia Jesus. Quem não ama Jesus, ama o mundo. E quem ama o mundo, odeia Jesus. E quem ama Jesus, odeia o mundo. Ouviu? Isso funciona assim. Por isso, eles não podem compreender o panorama atual. Aleluia. Os fatos que está a se viver agora. Isto para eles ainda é um enigma. É uma mata virgem. Para eles, isso ainda está fechado. É um livro selado. Quando João foi no céu, encontrou um livro selado que tinha 7 selos. E os 7 selos, aleluia, permaneciam selados. Ninguém teria abrido aqueles selos. Ninguém, nem tampouco poderia olhar para aquele livro, nem tampouco para tomar o livro das mãos daquele que estava sentado no trono. Ninguém. E João começou a chorar porque ninguém foi capaz nem no céu, nem na terra. E a condição para se abrir o selo tinha que se vencer a morte. A condição para se abrir o selo tinha que se vencer a morte e o inferno. Tinha que se receber a chave da morte e do inferno para poder abrir o selo. Moisés não venceu, glória a Jesus Cristo, aleluia, o inferno. Moisés não prevaleceu diante da morte do inferno. Por isso, não foi capaz para tomar o livro nas mãos daquele que estava sentado no trono. Elias não foi capaz para tomar o livro nas mãos daquele que estava sentado no trono. João Batista, não estou a falar as personalidades que mais se destacaram no Velho Testamento até Jesus Cristo. Moisés, Elias, João. Os guerreiros. Ok? Nem João foi capaz para tomar o livro nas mãos daquele que estava sentado no trono, chamado Ancião de Dias. Não vamos falar nem de Abraão, nem tampouco de Melquisedeque, que não vieram para a libertação. A libertação começa com Moisés. Na verdade, Moisés não conseguiu libertar o povo do pecado, mas conseguiu lhes libertar da escravidão de Faraó. Elias aplicou a justiça da lei, mas ainda assim não conseguiu libertar o povo da escravidão do pecado. Nem mesmo Moisés, nem Elias. E Elias começou a os matar. Porquanto a lei era impotente para salvar o pecador. A lei só sabia condenar, apresentava o pecado e condenava o pecador. Mas veio a graça, que não somente tem capacidade para apresentar os pecados e também para dar solução aos pecados. Mas para que a graça tivesse poder para fazer isso, o dono da graça, o medianeiro da graça, teve que vencer a morte e o inferno. Como está escrito, as ânsias da morte teriam sido soltas, mas não puderam reter o Emanuel. Aquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Então recebeu poder para poder tomar o livro das mãos daquele que está sentado no trono e poder desatar os seus selos, aleluia, e determinar aí a salvação e a condenação dos pecadores. Ok? E agora? Vocês estão a viver os dias em que os céus começaram a se abrir, mas vocês não sabiam isso. Vocês não sabiam que vocês estão a viver os dias em que o juízo de Deus já começou na terra. E então alguém vai me perguntar, estás a querer dizer que a grande tribulação, vocês só sabem falar da grande tribulação. O apóstolo Paulo vos mostrou quais são os sinais da grande tribulação. Jesus vos mostrou quais são os sinais da grande tribulação.
no livro do Apocalipse mostra quando é que começaria a grande tribulação. Vocês querem confundir tudo. Eles querem misturar jinguba com feijão, tudo na mesma panela. E por isso, quando acontece uma calamidade, já gritam Apocalipse. Desde sempre foi assim. Agora sim. Agora deveriam falar, estamos a ver o Apocalipse. Não antes. Aleluia. Preste atenção. Se vive os dias em que os céus estão a se abrir. Vocês estão a viver os dias da mulher grávida. Vocês estão a viver os dias do dragão vermelho e as suas 7 cabeças para poder lutar com a mulher, para tentar matar o filho. Estão a viver esses dias, mas quem poderia vos explicar? E eu vim vos explicar e vocês não querem crer. Oh, aleluia! A história se repete e todos serão ensinados por Deus. E Deus os ensinou e eles rejeitaram os ensinos de Deus. Não o receberam, não o compreenderam e o rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses tais não nasceram nem do varão, nem da carne, nem do sangue, mas se nasceram de Deus, do Espírito de Deus. Pois o nascido do Espírito é Espírito, para viver no Espírito e para andar no Espírito, e assim não podereis sofrer as concupiscências da carne. Mas os carnais que andam na carne, porque são nascidos da carne, são carne, querem andar no Espírito. Não é possível. Querem compreender as coisas do Espírito. Não é possível. Querem explicar os enigmas de Deus. Não é possível. Querem explorar o reino de Deus. Não é possível. Só exploram o reino de Deus os que se tornaram filhos do reino. Só serve na cidade os que moram na cidade. Aleluia! Só servem no templo os que moram no templo. Só comem do templo os que servem no templo. Estão a entender? Que significa só exploram o reino, que é uma mina de tesouro escondido, os que possuíram o reino. E Jesus disse que desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Todos que se esforçarem vão se apoderar do reino. Só os que se apoderaram do reino estão em condições de poder explorar essa mina que se chama reino de Deus, para poder explorar a riqueza, as riquezas encobertas, sim, e os tesouros da escuridade que estão dentro desta mina. E eu te darei as riquezas encobertas e os tesouros da escuridade, para que tu possas saber que eu sou o Senhor teu Deus, que te chamo pelo teu nome. Mas para você receber, quer os tesouros como as riquezas da escuridade, você tem que comprar o reino. Jesus Cristo disse que o reino de Deus é semelhante a um campo que um homem achou. Foi granjar riqueza e achou um campo onde tinha essas pérolas. E voltou e vendeu tudo o que ele tinha e foi comprar aquele campo. O que ele fez depois de comprar o campo? Explorou o campo. Explorou as minas, ou então as pérolas que estavam no campo. Depois de ter o campo como céu. E vocês ainda não compraram o campo e vocês querem explorar o campo. Por isso vocês são chamados de ladrões e salteadores. Vocês não entraram pela porta no reino de Deus. Vocês entraram pelas janelas. Vocês não têm direitos no reino. Vocês são escravos do pecado. E o escravo não vai permanecer em casa. Somente os filhos vão permanecer em casa. O mercenário, ele entra não pela porta, pela janela. E vai sair pela janela. Vai ser escorraçado. Porque o ímpio não vai permanecer na congregação dos justos. Somente o justo permanece na congregação dos justos. Somente os filhos permanecem em casa. Os escravos não vão permanecer em casa. Aleluia! Tem que comprar o terreno, o campo, para explorar o campo. E nós vimos, tens que voltar para trás para vender tudo.
que você tem e depois vir comprar o campo. Paga-se um preço, renunciar à tua vida. Aquele que não aborrecer até a própria sua vida não poderá achar o reino. E quem não achar o reino não achará as pérolas preciosas que estão no reino, que é a sua sabedoria e o seu conhecimento. Quer um como outro, esse é Jesus. A sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, ó Deus. E quão inescrutáveis são os teus... Parece que eu leio muito esse que né? Esse poema de Paulo. Aleluia. E não pense que a sua beleza está nas palavras, na rimação, ou no rima que isso traz. Não tem nada a ver. Tem a ver com a essência, com a espiritualidade, com a verdade. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Amém! Ninguém entendeu nada. Oh, Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, onde não tem água, para ver a sua glória e a sua fortaleza, como eu te vi no santuário. Melhor é a tua benignidade, aleluia, do que a minha vida. E por isso, Deus, eu te louvarei, eu te exaltarei eternamente e pelo século dos séculos. Amém? Aqui tem riquezas. Uma é a sabedoria e outra é a ciência. Uma é a fortaleza e outra é a glória. Muito forte, né? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Hosana ao filho de Davi. Sabem? Vocês estão a viver os dias, aleluia, em que a palavra de Deus está a se cumprir nos vossos dias. Eu posso vos falar, ó terra, como Emmanuel falou àquela geração. Hoje se cumpriu essas coisas nos vossos dias. Se cumpriu essas escrituras nos vossos dias. Mas assim como aqueles estavam a dormir, vocês também estão a dormir num sono profundo. Só que desta vez eu vou vos acordar com chicote. Oh, geração perversa, eu vou vos acordar com chicote. Por isso o juízo caiu sobre essa terra. Se aquela geração não foram julgados naquele momento, mas o julgamento só veio depois por terem matado o Filho de Deus, e a maldição caiu sobre eles, porque eles disseram que o sangue dele cai sobre as nossas cabeças e dos nossos filhos, e caiu mesmo, quando Jesus diz, Jerusalém, se ao menos conhecesse esse dia o que a tua paz te pertence, mas essas coisas estão encobertas aos teus olhos, pois dias virão que os teus inimigos vão te cercar, fazendo o vai e vem sobre ti, e arrebatarão no meio deles crianças, mulher e tudo, não ficará pedra em cima de outra pedra que não será removida, porquanto tu não reconheceste o dia em que tu foste visitada ao Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos e não quiseste? Eis que a tua casa, vossa casa vai ficar deserta e vocês não vão me ver mais até que venha o tempo em que vocês reconheçam o bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Só que desta vez vocês continuarão a me ver, a vos punir e a continuar a me ver. Sim, aleluia. Glória a Jesus. Eu disse, eu vou vos acordar com chicote. O chicote, eu vou vos acordar com o juízo. Por isso muitos de vocês acordaram com o coronavírus, o primeiro chicote que a terra recebeu, e está-se a esperar para o segundo chicote. Daqui a pouco, o segundo chicote vai bater a terra, depois vai vir o terceiro chicote, e depois vem os últimos 4 chicotes para formar 7. Entenderam, né? Tem 7 chicotes. 7 chicotes para vocês aprenderem a não blasfemarem contra as dignidades. 7 chicotes. A terra vai receber 7 chicotes. Já recebeu o primeiro chicote. E em breve tereis o segundo. Aliás, já tem 3, primeiro não, já está o segundo. O segundo chicote já está. 2 chicotes, está aqui. É incrível. Mandaram-me um vídeo. Preferi não mandar para alguém. O grupo dos ministros. Oh, meu Deus. 2 até. Um de acidente e outro de assassinatos. É horrível. Um acidente de corpos machucados, pernas, cabeça, corpos sem cabeça. Ok? Aquele acidente que vocês viram de Malange,
não mandaram os vídeos no ar. Só pessoas singulares ou então confidenciais estão à espera daquele vídeo. Como eu também, alguém mandou para mim. Mas preferi não mandar por causa como é que se chama? É uma catástrofe. Os fracos não poderão suportar ver aquilo. Mandaram-me outro vídeo. Jovens a serem assassinados a paulada. Essa coisa aí dos povos matarem bandido, põem lá pneu, depois eles põem lá no chão, começam a lhes apedrejar com paus, antes deles queimar. Meu Deus! É incrível! Então, vocês estão a viver o segundo chicote. Vou-vos falar o segundo chicote no mundo todo. Já viveram um tempo como esse, em que a instabilidade é tão grande, a inimizade é tão grande entre os povos, entre as nações. Hein? Nunca se viu reis a discutirem nas câmaras como hoje estão a ver. Você viu o Lula e o Trump nas Nações Unidas? Aquilo foi um verdadeiro combate. Só que o Trump mostrou que ele é mais velho. Lula foi lá, se agigantou. Lula, o Trump veio e ele enganou, ele mostrou que ele falou, você criança. Ainda lhe estimou, disse uma química boa. Não sei o que. Veja só que o Lula é um falso hipócrita. Fez tudo o que é para se encontrar com Trump. Viu? Vocês acreditam nos políticos? Não, calma aí. O único que tem coragem e condições de lhes expor sou eu, porque o único que eles não podem matar, porque senão a ti vocês vão ter que atribular ou vão te matar. Veja só. Vocês viram o Lula, não? Os brasileiros que não são da externa vão falar, esse homem não ama a nossa pátria. Não, eu amo. Dinei. Aqueles brasileiros pentecostais vão falar, esse homem, outro disse assim, perguntou numa irmã, o que o apóstolo lá de Angola está a falar a respeito da prisão do Bolsonaro? E a irmã lhe respondeu, apóstolo não se mete nessas coisas. Eu se meto, não falasse bem. Só que ontem não queria te falar isso. Quem disse que eu não se meto? Eu se meto. Está pensando que eu sou quem? Eu sou ignorante. Eu me meto, não faço política, mas eu me meto. Desvendando. Ele não sabe o que eu falei? Não a nossa irmã, mas o tal que veio perguntar. Estão a endeusar o Bolsonaro. Eu falei que o Bolsonaro foi traído, condenado, traído, lhe enganaram nas profecias dos cristãos, porque não sei o que. E a euforia era tão grande, chegou de cometer loucuras e não sei quem. E ele brincou com Lula. O Lula é um macaco velho na política brasileira. Ele conhece o Brasil, que conseguiu manipular todos e criaram um facto de um golpe inexistente, não sei quem, que terminou no papel, que não foi efetivado. E hoje estão aí a pagar. Está a dizer que eu não me meto. Eu me meto, eu explico essas coisas. Onde estão os Edir Macedo e os Marcos? Vale a pena ter o quem? O Silas Malafaia ainda mostra apatia, simpatia ao seu amigo, continua a lhe defender. Mas os outros aí, os mercenários, se calaram. O mercenário se cala na hora difícil. Vai embora. Não é dono da bola. O dono da bola, não. Como cantou quem? O Bonga. O dono da bola é que manda. Quando ele quiser, vai embora com a bola dele. Não, eles não têm a bola. Eles são mercenários. Só andam atrás do quê? Das recompensas. Quando ver que a situação está crítica, fogem. E vão apoiar. E Edir Macedo está com vergonha de dizer que apoia agora o quem? O Lula. Tem vergonha por causa do quê? Do que ele falou e o povo. Então, os acordos são secretos, em silêncio. E já não fala nada. Eu estava a dizer que eles andam a vos enganar. Quem olha para o Lula no discurso que ele fez nas Nações Unidas, mostrava arrogância, inimizade, não sei o quê. É tudo mentira. Ele estava a implorar nos corredores. Os seus homens fizeram um trabalho secreto para que houvesse um encontro. Fizeram tudo secretamente para que houvesse um encontro com quem? Com Trump. Veja, se encontraram, mas quando chegou lá fingiu que não se encontraram.
Por quê? Para mostrar ao povo que tem um presidente forte. Afinal, ele já estava aí a se humilhar diante do Trump. Foi abraçar. E esse abraço que aconteceu em off, lá nos corredores, foi um trabalho da diplomacia brasileira. Foi feito um trabalho árduo e duro. E eles conseguiram colocar frente a frente, nem que seja só segundos, os dois. E o Trump mostrou que ele só que não quis só lhe desmascarar. Senão ele, aliás, ele desmascarou. Se vocês olharem para o discurso do Trump, vai ver que ele desmascarou. Você acabou de me falar mal aqui. Você fosse lá se humilhar, me procuraste, não me saudaste aí. Foste lá me atrás. Só que ela meteu água, não gasolina no fogo, água no fogo, para mostrar que é mais velho, mas também ele seduziu, ele enganou, uma boa química. Ai, porque não sou quem. Então, escuta muito bem. Bom, é um comerciante, o Trump. Trump ele tudo quer ganhar dinheiro. Então, em outras palavras, já fiz a minha parte. Agora o Brasil vai me seguir, vai negociar e não sei o quê. Epá. Quem mais está interessado agora para reunir com Trump? Não o Trump, o Lula. Estão a fazer tudo para que o encontro aconteça. Mas quando aparece diante do povo, mostra igual aquelas mentiras que o Maduro está a fazer aí na Venezuela. Enganar o povo, não sei o quê. Vamos defender a pátria. Ele sabe que não, nenhum tiro ele vai fazer. Quando começar os tiros, se houvesse guerra, ele ia fugir. Ia para Cuba. Ou para a Rússia. Ou para a China. Mas aí mostra... Venceremos o inimigo, ou morte ou vida, para sacrificar os inocentes. Ouviu? Foram 30 segundos, né? 30 segundos que foi um trabalho... Musocola, Macuaco, aliás. Foi um trabalho da diplomacia para que isso acontecesse. Mas ele falou isso? Fala isso? Não. Agora, não se calou? Está mais a falar a respeito não sei do que. Já ficou, porque ele sabe que ele precisa mesmo desse encontro. Ele precisa... Cuidado com a política. Igual ao Assad, sim. Incitou, afinal ele já tinha fugido. Enquanto ele estava a incitar, ele já estava no avião. E ele ainda disse, escapei. E os outros ficaram lá, morreram. Então... Preste atenção. Por isso, vocês estão a viver os dias. Eu disse que nunca houve isso na Terra. Sempre houve conflitos entre eles, mas conflitos expostos. Que falta pancadas entre os reis, com as câmaras assistindo. Inimizade. Nunca houve conflitos entre as nações como há agora. Por quê? Está escrito. Tira a paz da terra e ponha um contra o outro, que se matem entre eles. É incrível. Nunca houve o que está a se passar na Terra agora. Depois da Segunda Guerra Mundial, o conflito, o Ocidente e a Rússia alcançou patamares nunca existidos. A paz foi tirada. A inimizade entre eles, um contra o outro. E as mortes de assassinatos, é incrível, sangue, acidentes em Angola. As pessoas estão... Eu falei na pessoa que me mandou os vídeos daquele acidente, disse, olha para esses corpos como estão a morrer. Sente-se, vê-se que o que está a lhes matar está com fúria. Cabeças cortadas, pernas arrebentadas. Parece que é uma besta fera que atacou um homem. Ou uma pacaça ferida que se defendeu diante do agressor, como ele vai lhe maltratar, você não imagina. Vai lhe despedaçar, vai lhe machucar, vai lhe arrebentar, vai lhe atirar no ar, depois lhe pisa. Quando ele vai encontrar em pedaços o seu corpo. Uma pacaça ou um búfalo ferido. Então, eu vos avisei que o Principado de Angola iria fazer isso. É isso que você está vendo. Os corpos despedaçados, pessoas a serem machucados. Por isso, são 7 chicotes.
Estão a viver os dias do segundo chicote. O primeiro chicote já passou. Coronavírus. E hoje é sangue, é morte, é inimizade. É a paz que foi tirada. É guerra. Quando houve negociações da guerra da Ucrânia, eu vos falei, tudo não passa de conversas. Estamos a viver os dias de guerra. Não há paz nenhuma. Toda negociação terminará em pior ainda mais. Eu também vi o pescoço daquele jovem fora do corpo. Faltava pouco para me vomitar. Foi, tu viu? Ah, você também viste. Eu pensei que sou eu que vi. Cabeça fora do corpo. Outro perna, só tem um pé. Outro uma mão. Outros, é incrível. Tudo machucado. Quem está a lhes matar com fúria. É uma entidade. Estou a falar nesse país. E isso não está a se passar só no mundo, em Angola. No mundo. É só ver as nações estão em pânico. Os governos estão a cair. Caiu o Nepal. Caiu não sei como é que é aqui na África. Como é que se chama? Há um país que caiu o governo também. Marrocos está quente. O chamado Geração Z está a se levantar na terra com muita fúria. Geração Z. Angola deve estar a dizer, escapamos. Fizemos bem de massacrar o povo daquela vez aí. E assim, outra vez o medo voltou. Óbvio? Governos a caírem. Marrocos nesse momento está em chama. Mauritânia, sei lá onde que caiu. Nepal caiu. Tem mais um outro que começou hoje. Sei lá onde. Ou onde? A Madagascar. O Putin respondeu terem lhe chamado de tigre no papel, viu? Trump chamou a Rússia de tigre no papel. E o Putin, segundo a Lorena, já respondeu. Disse o quê? Disse que eles é que são... Não falou águia no papel. E ainda disse... A Rússia disse... Rússia não... Ele se enganou. A Rússia não é um tigre. É um urso. Entenderam o porquê da união URSS, né? É do urso. Peru está quente nesse momento. Com a geração Z. O cavalo vermelho. É o segundo selo. Falta 5 chicotes. E cada chicote, muitos acordam. As dores vão trazer as pessoas a fugirem para Deus. Esta é a minha exortação. Eu disse o panorama espiritual. É que vocês estão a viver os dias. Não fui mais a fundo como explicar melhor. Já tenho falado isso várias vezes. Da mulher e o dragão. Os céus estão a se abrir. É agora. A mulher já deu luz ao filho. Já. O filho já nasceu. O dragão está a lutar com a mulher. A guerra é intensiva. O filho já escapou. Depois dos 3 anos acabou. Ele já não consegue mais matar o filho. Não, preste atenção. 3 anos foi o tempo determinado. Depois dos 3 anos, já não se mata mais o filho. Por quê? Porque o filho agora sabe se defender. O filho cresceu. Aleluia. Já não é mais um menino, não. Não é um bebê. Quem vir lhe atacar, vai se defender. Vai lhe entrar, como se diz na gíria angolana. Quem atacar o filho, ele vai lhe entrar. Nos 3 anos, quem defendeu o filho foi a mãe. Agora o próprio filho já tem peito grande. Já tem músculos. Acabou. A história acabou. Mas ainda tem os outros 4 anos, que já não são 4, mas 3,5, para poder destruir o dragão. Esse comboio e as suas 7 carruagens. Essa serpente com as suas 7 cabeças.
E depois vêm os aventureiros ignorantes e dizem assim: vão fechar a igreja desse homem. Mas nunca alguém fala: vão prender esse homem. Um dia falaram isso. Hoje já ninguém mais fala isso, né? É possível prender quem desceu do céu? Veja a história se alguma vez alguém foi preso. Me conta ainda. Não, vamos lá. Vamos começar com Melquisedeque. Melquisedeque esteve no meio dos pecadores, como sacerdote e rei de Salém. Paz e justiça. Ok? Por que quando aqueles 5 reis de Sodoma foram atacados, raptados, não levaram o rei de Salém? Por quê? Não me falam ainda. Não houve uma invasão aí. Aonde estava Ló? Por que a cidade onde reinava Melquisedeque não foi destruída, atacada? Nem foi atacada. E aonde Abraão estava? Por quê? Nunca entenderam, né? Mas outros foram arrastados. E Abraão... Por que Abraão, só um homem com seus 318 pessoas, foi recuperar seu sobrinho e tudo que era dele? E não somente. E as almas daquelas cidades. E as riquezas, inclusive. Diante daqueles que venceram 5 reis. Só um homem. Por quê? Porque Deus era com ele. O próprio Abraão ter abandonado a sua terra para viver no meio de Canaã. E eram homens maus. Por isso Deus os matou. Os cananitas. Mas ninguém ousou lhe tocar. Nenhuma chapada. Nenhuma. Nenhuma chapada. Até as brincadeiras que eles fizeram com Isaac e Jacó, com Abraão não fizeram. As brincadeiras de tapar os poços que Abraão tinha cavado, no tempo dele ninguém brincava. Tentaram brincar com Isaac, mas também Isaac saiu a vencer, porque é semente de Abraão. Estão a entender? Nos dias que Abraão passeou naquele território entre o Egito e o Canaã, ninguém ousou enfrentar Abraão. E diz a Bíblia que todos os reis, os povos da terra, tinham medo de Abraão. Tinham medo terrível. O terror que caía sobre eles. Quando Abraão chegava num lugar, o terror caía sobre aquele povo. E era respeitado, e honrado, e temido. Por quê? Não, vocês vão entender, pá. Vocês vão compreender. Ok? Aquele infortúnio de Abraão ter negado a Sara, que deu lugar à captura, ou então a Sara ser levado no palácio para ser mulher do rei. Só aconteceu porque Abraão não assumiu que era a mulher dele. Bom, quando se tem a carne, é mesmo assim. A carne, os terrores estão lá, 100% as paixões humanas. Abraão temeu porque sua mulher era linda. E eu tenho a certeza que é uma grande entidade que teria entrado em ação. Há poderes terríveis. O espírito do medo. É isso que parou diante de Emanuel no Getsemane, aquele que nunca teria sentido medo, mas pela primeira vez sentiu medo, ficou atemorizado. Ok? É normal. Mas o medo não venceu Emanuel. Nem tampouco o medo venceu Abraão. Senão é o único infortúnio. E veja que o rei
não lhe levou à violência. Depois de ter confirmado na boca de Abraão que era irmã dele, por isso lhe levou. Quem poderia tomar a mulher de Abraão? Quem? Onde é que ia começar mesmo? Onde? Aonde? Me fala ainda. Onde poderia começar? Aleluia. Amém? Moisés. Hã? Nem mesmo como bebê conseguiram matá-lo. E os outros bebês dos contemporâneos dele passaram no Rio Jordão, no Rio Nilo, jogados pelas suas mães, por causa do decreto do rei, do faraó. Mas a morte não pôde levar Moisés. E ainda de abuso, o próprio que matava as crianças é que lhe cuidou. Porque Deus manda no céu e na terra, debaixo da terra, faz o que lhe apraz. Aleluia. Ouviu? O próprio que os matava é que lhe criou. É impor. Operando Deus, quem impediria? Ai, Jesus. Que mistério gostava de desvendar. E quando Moisés fugiu, era esse o propósito e o projeto de Deus. Porque era preciso libertá-lo, aleluia, do lixo do Egito, para ir viver uma vida solitária com Deus e aprender tudo de novo. Para tirar todo o lixo do Egito e depois voltar com autoridade para vir punir o Egito. Ouviram? Ou você está pensando que alguém foi atrás dele? Quando vocês fazem aqueles filmes que os militares atrás dele, é tudo mentira. Vê na Bíblia se eles seguiram. Diz a Bíblia que Moisés se retirou. Lá vocês nos mostram no filme Moisés preso diante de Faraó. Não. Quando Moisés se apercebeu que o negócio teria sido desvendado, então ele foge. Não é porque lhe seguiram com os carruagens e porque não sei o quê. Não que não poderá ser seguido. Só que quando se segue aquele que veio do céu, é a morte dos que lhe seguem. Isso acontece uma vez. Mistério. Só uma vez. Ok? Ele se retirou sozinho. Teve medo? Teve-se. Enquanto o herdeiro é menino, é igual a escravo. E ele partiu. E diz a Bíblia, aleluia, porquanto preferiu sofrer com seus irmãos do que gozar um pouco de tempo do pecado. Preferiu os vitupérios de Cristo do que os tesouros do Egito. E viu o invisível e creu. Creu que acreditou que voltaria para vir libertar seus irmãos, porque a chama já estava a arder dentro dele. A chama da vocação, ninguém pode apagar esse fogo, aleluia, como o fogo que estava em Elias para libertar vocês, ninguém pode apagar, ninguém pôde. Disseram, vamos lhe levar no Alfa 5, vai ficar com o dinheiro, vamos lhe deem dinheiro lá. Nunca pegou esse dinheiro, deem dinheiro, lá vai se prostituir, lá vai esquecer tudo. A chama consumia o que a lunga ficava, continuava com a chama. Quando ele olhava para a religião, quando ele olhava para o que se passava na religião, e ele ia se prostrar e gritava, oh Deus, não suporto ver isso. Até quando eu olho para a tua palavra, eu vejo o poder, mas quando eu olho para a igreja, eu vejo uma igreja fria e fraca, morna. Quando eu olho para a tua palavra, eu vejo a justiça, a santidade e pureza, mas quando eu olho para os crentes de hoje, é muito pecado. Até quando, Senhor? Me envia a mim, eis-me aqui, Senhor. A chama estava lá, nem mesmo o Alfa 5 conseguiu apagar essa chama, e por isso fui tentado com todo tipo de provas lá, para que pudessem apagar essa chama, mas não conseguiram apagar a chama da vocação que estava em mim. Oh, aleluia! Como Jeremias disse que os seus ossos aqueceram, fogo começou a queimar os seus ossos por causa da vocação do ministério. Nem mesmo o terror, aleluia, que invadiu Jeremias conseguiu apagar aquele fogo. No ano que morreu Jonas Savimbi, aleluia,
Eu larguei tudo para vir servir ao Senhor. Estou aqui. Amém? Preste atenção. Foi e voltou. E voltou e colocou o Egito com as patas no ar. Um só homem a se mover dentro da terra. Um só homem a se mover dentro do reino mais poderoso da era. E o rei mais poderoso da altura. E o exército mais poderoso da altura. Ele sozinho a infernar a terra. Ninguém ousou lhe capturar. Ele tinha entrada e saída na casa de Faraó. Por que Faraó não ousou prender Moisés? Por que Faraó, quando apertou o povo, não apertou também? Diz assim, põe também ele a trabalhar. Por que ele disse, aumente a carga ao povo? E não, também ele também. Não. Não se pode dar cargas do pecado àquele que é livre. Pois está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Os livres só carregam o fardo suave de Jesus Cristo, que é a cruz. Não é o fardo do mundo, não. Aqueles estavam a levar o fardo do mundo. Moisés já estava livre. E Moisés, por isso, teria amado os vitupérios de Cristo. Glória a Jesus, renunciando os confortos do palácio para viverem a sós com Deus. Essa é a sua cruz, que é suave, as leves e momentâneas tribulações que produzem um peso eterno da glória de Deus muito excelente. Ouvistes? Um só homem a se mover no meio do Egito, ninguém ousou tocar nele, e ele infernou o Egito, fez e desfez no Egito. Ninguém lhe prendeu, ninguém ousou nem lhe responder, nem lhe fazer nada, nem lhe ameaçar. A última vez que Faraó ameaçou Moisés, pagou caro com isso. E a penúltima vez que Faraó ameaçou Moisés, pagou caro com isso. E a última vez que Faraó ousou matar Moisés e o seu povo, pagou caro com isto. Você se lembra da história, né? Ouviu? Não se pode brincar com as coisas sérias, pá. Vocês estão a pensar que o quê? Estão a entender? Veja só, vamos voltar no panorama de Abraão. Coitado do rei, não sabia que era a mulher dele. E o próprio marido que assumiu que é irmão ou irmã. Na verdade, era meia-irmã. E também esposa. Ok? Mas ainda assim, pagou uma fatura muito grande. À noite Deus lhe apareceu. Aleluia. O Deus do Deus. O Deus do Deus. Calma, que é longo. Não vai longe, não. Ele falou assim, você não sabia que esse é um profeta? Você está com a mulher do profeta. Vais morrer, estás morto. Ele disse, olha o que ele falou. Não, eu não sabia, então devolve já. Por isso eu também, como você não sabia, eu te poupei. Não, nem lhe forçaste, nem sequer tentaste. Fui eu que fiz isso. Porque na sua ignorância, você lhe tomou. Se não ias morrer, eu ia te matar, ok? Mas ainda assim, vais pagar. Mas eu sou um bom inocente. Vais pagar. Comigo, você quando entra no meu território, mesmo que você é inocente, vais pagar. Vais pagar de leve, tá? E pagou de leve. Madres encerradas. E ainda assim, vais pagar também. Dá dinheiro nele. Lhe dá muito dinheiro. Não vai devolver. Vai devolver a mulher dele sem nada. Você tá maluco, rapaz? Dá ouro, riqueza, entrega animais, tudo aí. A Sara não voltou vazia das mãos do rei para as mãos do seu varão. Não brinquem com Deus, pá. Estão a ouvir? Quando a Bíblia diz que Deus muda os tempos, rasga e muda as leis e remove reis e estabelece reis, não é mentira não. Ele faz o que lhe apraz.
Várias vezes ele se moveu aqui na terra e a terra não sobe. Nem se percebeu. Não entenderam nada. Power! Eu disse que eu vim por uma revelação. A penúltima vez que Faraó ameaçou Moisés com morte, Deus respondeu com morte. A última vez que Faraó desejou matar, Deus respondeu com morte. Se a primeira vez morreram os primogênitos, a segunda vez morreu o melhor do seu exército. Aqueles não foram senão para matar Moisés e todos os homens e trazer as mulheres e as crianças. Sabe o que aconteceu? Deus os matou. Todos. Ninguém voltou. E Deus cumpriu a sua palavra, que eu te incito para mostrar o meu poder a você. Eu te incito para que o meu nome seja exaltado sobre todas as nações. E os povos da terra ouviram que o Deus dos hebreus é terrível. Aleluia! Não brinque com Deus que alunga. Zambiá que alunga é terrível. Sabe, esses pequenos pastorinhos aqui de Angola que ainda estão a falar aí nos seus cantinhos, não sei o que, não sei o que. A misericórdia de Deus é a causa de que vocês ainda não foram consumidos. Esses meninos, agentes secreta que Satanás infiltrou dentro da igreja da Estene e feiticeiros que estão a se mover, a misericórdia de Deus é a causa em que vocês ainda não foram consumidos. Mas tenha tempo determinado. No tempo determinado, Sara terá filho. E eu digo a vocês, no tempo determinado, vocês vão perecer. A paciência de Deus não pode ser abusada. Quem brincar com a misericórdia de Deus está perdido. É a mesma coisa como profanar o sangue de Jesus ou então fazer agravo ao Espírito de Deus. Paciência, sim, mas tem limite. Então a história se repete. Eu te levantei para eu te mostrar o meu poder. E vocês estão a pensar que vocês são alguma coisa, né? Vocês vão perecer, todos vocês no caminho. Ah, sim, eu estou a esperar que Faraó manda o seu exército com armas e espadas, com seus cavaleiros para matar. Aquele será o último dia. Se Faraó sobreviveu, preste bem atenção, se Faraó sobreviveu e o seu exército é que morreu, desta vez não há Faraó que vai sobreviver. Na verdade, Faraó hoje não são os reis da terra. É Satanás, é o único que vai sobreviver. Ferido. Depois eu vou atrás dele. E 27 anos depois, vou lhe degolar. Aleluia! Desta vez não vai se ferir a cabeça da serpente, nem tampouco vai se pegar a cauda da serpente. Desta vez vai se degolar a serpente antiga. E como vocês querem enfrentar? Querem enfrentar aquele que vai cortar a cabeça do vosso chefe. E sabe quem é o vosso chefe? O vosso chefe carrega uma autoridade muito grande, muito poder. O seu reconhece esse poder. O seu ordenou a todos os exércitos para não se meter com ele. Não, estão a ouvir segredos aqui. O céu ordenou a todas as criaturas para não se meterem com ele. E não pensa que ele é Deus, ou era Deus. Nunca foi Deus, se fez Deus. Aquele que lhe criou é que lhe deu tamanha autoridade. Por isso foi ungido acima de todas as criaturas. O querubim ungido. E o próprio Deus é responsável para vir lhe degolar. Estão a entender? O Judas não vos falou isso? O apóstolo Judas não vos falou isso? O irmão de Jesus Cristo.
Quando falava daqueles rebeldes que ousavam pronunciar juízo de blasfêmia contra as dignidades, que afrontavam as dignidades. E aqui está a dignidade das dignidades. Se aquelas dignidades, aleluia, que vocês chamam eclesiásticas, Judas disse, vocês estão a afrontar as dignidades, os embaixadores de Cristo, hein? Aqueles que Cristo colocou à frente da sua igreja. Diz assim, vós sois como animais irracionais, são postos para serem presos nas armadilhas, que falam à toa, desprezando, vituperando as dignidades. E ele vai mais longe e diz assim, nem mesmo Moisés, nem mesmo Miguel ousou pronunciar juízo blasfêmia contra Satanás. Mas a única coisa que ele falou, o Senhor te repreende. Nunca entenderam isso? E tem alguém que vai cortar a cabeça de Satanás. A serpente antiga. Aquele que nem Miguel ousou blasfemar contra ele, ou lhe ofender. Nem Miguel ousou pronunciar juízo de blasfêmia. Miguel, o arcanjo, o terror dos principados e as potestades. O príncipe de Israel. Quando Miguel vem nas regiões celestiais, as regiões celestiais começam a tremer. Todos a fugirem. Nenhum principado consegue enfrentar Miguel. Mas a Miguel diz, não toque a serpente antiga, senão pela minha ordem. Vá, Miguel, agora vai lhe tocar. E ele vai dizer, aquele que me enviou me disse para te tocar. Como quando veio defender o corpo de Moisés. Ainda assim com limitações. Não lhe toque, lhe repreenda somente. Em nome do Senhor dos Exércitos. E não lhe tocou. Mas disse, o Senhor te repreende. E ele fugiu. Aqui está aquele que vai degolar a cabeça da serpente. E vós, quando se levantam contra este homem que está a falar aqui, vocês estão a blasfemar contra o Espírito de Deus. Não há rei, não há nada. Todos estão debaixo de Elias. Todos. Porque eu sou de cima e vocês são de baixo. Todos. Nem mesmo Satanás. Aleluia. Agora entendesse, né? Nem o diabo. Mas como se segue as regras do jogo, então por isso estamos a seguir as regras do jogo, seguindo os degraus da vida, até chegar a ele. Elias fez passeata, o primeiro Elias fez passeatas no reino de Acabe, um reino contaminado. Sabe, quando ele foi em Querite, não foi fugindo, como está escrito, não ireis correndo nem fugindo, mas o Senhor vosso Deus irá à vossa frente, à vossa retaguarda. Elias marchou sozinho, como um leão que se retira de uma selva para outra. Marchou. Quem foi atrás dele? Aquilo foi mentira de Acabe quando juramentava os reis e dizia, não lhe viste, tudo não passa das conversas como do Lula. Estava a ameaçar o Trump, afinal no corredor estava a fazer tudo para negociar com o Trump. Estava a implorar, por favor, chefe, permita que nos encontremos. Permita que nos encontremos lá na reunião das Nações Unidas. Por favor. E avisar os homens que estavam a fazer as negociações, avisaram, não, já conseguimos. E os homens do Trump, não, passa só ao lado dele, ele vai te saudar. Eles meteram frente a frente, 30 segundos. E deu uma química. Disse que a química foi boa. 2 demônios se cruzaram. Amém? Ouviu? Passeou Elias. Foi o próprio céu que disse, esconde-te em Querite.
e eu vou te sustentar, vou dar ordem aos corvos, vai na Serepta, eu dei ordem a uma viúva que vai te sustentar. E agora apresenta-te, Acabe. Não é esse Acabe que procurava Elias, que juramentou os reis, e agora como? Vocês não viram a história do discípulo, do servo de Acabe, como tremia nas bases? Meu Senhor, qual é a nação, qual é o rei que ele não juramentou? Ele vai te matar, diga ao teu rei que aqui estou, não, mas se vier o Espírito do Senhor te arrebatar para os montes, para outro lugar, ele vai me matar, juro, aqui eu não saio, sem a presença dele. Veio com seus exércitos, os montes estavam cheios de homens armados, os homens tomaram posição de guerra, 1 contra milhões, sim. E o rei desceu e disse, és tu, perturbador de Israel? Elias afrontou, aleluia, frente a frente, molhou no nariz, apontou no nariz dele, tu és o perturbador de Israel, seu feiticeiro, você e a sua mulher, seus bruxos. Prendeu? Se ele dissesse, prendem ele, a mão ia cortar. Porque Elias te corta a mão e ele, se quiser, te devolve a mão. Tem um tocuista que perdeu a perna dias aí, da minha terra, que começou a blasfemar contra Elias. Pois o profeta não tem honra na sua terra. Só que a minha terra já não é uma Coca-Cola. A minha terra é os 4 cantos da terra. Ok? Está com a perna amputada agora por causa da sua tolice, idiotice, de defender o Simão Toco, o cadáver que foi no inferno. Nem mesmo um substituto do Simão Toco ousou me enfrentar, que também tem uma boca azul, mas anda calado. E esses capangas aí, os escravos do pecado, hein? Os discípulos do Nunes, ficam a falar, o outro perdeu a perna. Nunca vais ouvir o Nunes abrir a boca para falar juízo, blasfêmia contra Elias, porque ele sabe quem é Elias na terra. E o discípulo dele perdeu a perna. Ainda bem que não morreu, né? Perdeu a perna, quero ver que você venha se arrepender para a tua salvação. Porque quando ele veio aqui em Luanda, foi falar mentiras, porque eu fui lá em Luanda. Agora está a gemer aí no Hospital Provincial do Uíge, sem perna. Fala mais. Se voltares a falar, vais perder a outra perna. Se voltares a falar, as 2 mãos. Vais morrer sem 2 pernas e sem as 2 mãos. Mabuídia! Hã? Estão a entender? Então poderíamos falar da história de João que repreendeu o rei assim cara a cara, e o rei que tinha o exército não ousou lhe fazer nada. Só quando termina o ministério do homem, quando termina o Filho de Deus que se moveu no meio dos assassinos, homens maus, Jesus, ninguém conseguiu lhe tocar, ninguém, quando terminou o seu ministério, sim. Aleluia. Tá ligado. Entenderam? Agora está aqui Elias. E a história se repete. Está a fazer passeata. E os meninos aí para tentar, porque não, vão não sei o quê. Esquece isso. No fim, quando Elias se retira, voluntariamente, e ninguém lhe segue. E quem lhe seguiu vai morrer. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus.